Boas-vindas a mais uma das nossas análises detalhadas. Muito bom ter todo mundo aqui de novo. O foco de hoje é a fase fundamental de análise na criação de um curso de Design Thinking. Mas tem um detalhe aí que muda absolutamente tudo, que é o público-alvo. Exatamente. Olá para quem nos ouve, é um prazer estar aqui para desbravar esse tema. E esse público-alvo é bem peculiar, não é? Nossa, muito! O material que vamos analisar hoje foca na criação de treinamentos especificamente voltados para os chamados desenvolvedores cidadãos. E, para quem não está tão familiarizado com o termo, estamos falando daqueles profissionais dentro das organizações que constroem soluções e aplicativos usando plataformas low-code ou no-code. Aqueles que arrastam e soltam blocos na tela para criar um sistema. Estão sentados lá no departamento de TI escrevendo linhas de código complexas, mas eles estão criando tecnologia real e impactando os negócios de uma forma gigantesca. E é aí que mora o perigo e a oportunidade, né? Porque o desenvolvimento cidadão não é apenas uma nova ferramenta de software que a equipe de TI resolveu instalar na surdina. Na verdade, isso representa uma mudança profunda na forma como as empresas resolvem problemas operacionais diários. Com certeza. E a nossa missão neste mergulho de hoje, usando as transcrições e resumos desse módulo de treinamento específico sobre o tema, é extrair os métodos mais eficazes de design de sistemas instrucionais, a famosa sigla ISD. ISD, exato. Instructional Systems Design. Isso. Queremos entender, através dessa lente, quem são essas pessoas, do que elas realmente precisam e como construir um treinamento que de fato mude comportamentos. Porque, sejamos honestos, a ideia é evitar aquela armadilha clássica de criar cursos genéricos que são apenas uma grande perda de tempo corporativa. É o que mais vemos por aí. A questão central que enfrentamos ao analisar essa documentação é muito clara. Olha só, muitas organizações tentam treinar os funcionários e falham miseravelmente porque pulam a fase crucial de investigar quem está sendo treinado. Pulam a análise direto para a sala de aula. Exato! E o resultado inevitável disso é a criação desses cursos engessados que não resolvem as dores reais do negócio. Certo, vamos destrinchar isso. O material que temos em mãos explora a fundo a criação de cursos usando um modelo clássico de design de sistemas instrucionais, chamado ADD. A sigla significa Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. Um peso pesado da área de treinamento. É, a escolha principal da nossa fonte por ser a metodologia mais familiar para a maioria dos profissionais. Mas espera um pouco. O ADD. Eu confesso que já ouvi muitas críticas dizendo que esse modelo é super engessado. Muitas críticas mesmo. Que é uma relíquia do passado que não acompanha a velocidade das empresas de hoje. Como se justifica usar algo que parece uma linha de montagem, onde uma fase só pode começar quando a outra termina estritamente? Essa é uma crítica muito comum e, francamente, muito justa. O modelo ADDI tradicional pode sim se assemelhar a uma cachoeira, onde a água só desce. Pensa-se na análise toda de uma vez, depois desenha-se tudo de uma vez. E se der erro? Pois é, se houver um erro de premissa lá no começo, ele só é descoberto na fase final de avaliação, meses depois. O que é fascinante aqui é que a verdadeira agilidade não está em abandonar estruturas metodológicas que já provaram que funcionam. Ah, então não precisamos jogar o ADDI fora. De jeito nenhum. A agilidade está na forma como essas estruturas são aplicadas. A solução que a fonte propõe para evitar essa rigidez toda é aplicar princípios ágeis ao próprio ADDI. Então, em vez de criar um curso inteiro de 40 horas trancado numa sala e só lançar no final do semestre? A recomendação é iterar, fazer ciclos curtos nas fases de desenvolvimento, implementação e avaliação. Seria algo como criar pequenos pedaços do curso e testar antes de finalizar tudo. Como isso funciona na prática para a coisa não virar uma bagunça completa? Funciona exatamente por meio de ciclos de feedback contínuos e cursos piloto. Pensa assim, desenvolve-se um único módulo. Um protótipo. Isso. Implementa-se esse módulo para um grupo pequeno e controlado de desenvolvedores cidadãos. Avalia-se o resultado imediatamente com eles e então usa-se esse dado para ajustar o design do próximo módulo.
É uma mentalidade de desenvolvimento de produto tecnológico, só que aplicada à educação corporativa. Faz muito sentido. Além disso, a abordagem da nossa fonte não é dogmática. Se uma organização achar que o ADDI é estruturalmente pesado demais para a cultura deles, o material diz que é perfeitamente aceitável adaptar a fase de análise para modelos inerentemente mais rápidos. Como são, por exemplo, que eles citam bastante. Exatamente, o SAM, o método de aproximação sucessiva. Esse modelo foca em prototipagem rápida desde o dia 1. Faz-se um rascunho do treinamento, testa-se, melhora-se, testa-se de novo. A essência não muda independentemente da sigla preferida. O que importa é não pular a etapa de entender o problema. E isso levanta uma questão essencial. Se o primeiro passo, a análise, é inegociável, o que exatamente precisa ser analisado antes de sequer abrir o software de apresentação para criar o primeiro slide da aula? Excelente ponto. O primeiro passo, antes de qualquer coisa, é estabelecer o alinhamento estratégico. Alinhamento com o negócio. Sim. Os projetos que esses desenvolvedores cidadãos estão criando nas horas vagas ou mesmo como parte do trabalho estão ajudando a atingir os objetivos maiores da organização. Não dá para construir aplicativo só por construir. Exato. Há um alinhamento claro entre treinar essas pessoas em design thinking e as metas financeiras ou operacionais da empresa. Sem responder a isso de forma bem afirmativa, qualquer esforço de treinamento é apenas um gasto de energia sem direção. É como dar um mapa detalhado para alguém que não sabe para qual cidade quer ir. E a fonte bate muito na tecla de que essa investigação de campo exige perguntas muito diretas, não é? Sim, perguntas investigativas reais. Quem está fazendo esse desenvolvimento cidadão? Em quais departamentos essas pessoas estão escondidas operando? Qual é o nível de sofisticação dos aplicativos ou automações que elas estão construindo? E, crucialmente, para quem elas constroem. Perfeito. O para quem é definidor. E por que saber o para quem é tão importante? Digo, não basta saber que a pessoa tem a habilidade técnica de usar a plataforma de low-code e criar um botão que funciona. Aí entra a questão da mentalidade. O mindset desse profissional muda tudo. Vamos imaginar um cenário hipotético aqui, para quem nos acompanha conseguir visualizar melhor. Vamos lá. Pensemos em uma profissional de recursos humanos que decide construir um aplicativo simples para rastrear os dias de folga da equipe, porque ela não aguenta mais atualizar planilhas manualmente. Uma dor clássica de escritório. Clássica. Ela é uma desenvolvedora cidadã, mas ela está construindo algo para facilitar a própria vida, para sobreviver a um dia de trabalho tedioso. Agora, compare isso com alguém da equipe de logística. Um cenário com mais impacto. Muito mais. Esse cara da logística cria um sistema que automatiza o despacho de mercadorias, algo que será usado por 50 motoristas diferentes todos os dias no pátio da empresa. Nossa, os níveis de impacto e os riscos de dar errado são completamente diferentes. Exatamente. A análise prévia precisa descobrir o porquê daquele desenvolvimento. Eles estão apenas eliminando tarefas chatas individuais ou estão atacando problemas organizacionais reais de forma consciente e escalável? E é aí que o treinamento de Design Thinking precisa entrar, certo? Para garantir que a solução não seja um desastre. Mas tem um contraponto. Se a pessoa já conseguiu criar o aplicativo de folgas ou o sistema de logística sozinha, pesquisando na internet, ela já não sabe o suficiente. Para que gastar dinheiro para treiná-la? Essa investigação de propósito que a fonte recomenda nos leva à maior vulnerabilidade desse cenário corporativo moderno, a armadilha do autodidata. A armadilha do autodidata, achei esse conceito fortíssimo no texto. E é super real. A esmagadora maioria desses desenvolvedores cidadãos aprendeu a usar essas plataformas no estilo tentativa e erro, ou assistindo a tutoriais rápidos e superficiais. Aqueles vídeos de 5 minutos de como fazer um formulário. Isso. E quando as pessoas são autodidatas em um ambiente corporativo, que normalmente é pressionado por falta de tempo, elas geralmente aprendem apenas o suficiente para satisfazer uma necessidade imediata. A mentalidade é tipo, preciso que esse botão fique verde e envie um e-mail hoje para eu poder ir para casa descansar. Exatamente essa a frase. Eles resolvem o problema que está na frente deles e só. Eles não aprendem arquitetura de sistemas, não aprendem segurança da informação. E principalmente não aprendem design thinking, que é a base conceitual para projetar soluções focadas na real necessidade do usuário final.
e não apenas no que é mais fácil para quem está programando ali na hora. É o famoso perigo de saber usar a ferramenta muito bem, mas usar do jeito completamente errado, porque falta a base teórica e a empatia com o usuário. Com certeza. E isso não serve só para desenvolvimento de software corporativo. Pensando bem, qualquer pessoa que lidera uma equipe, onde alguém aprendeu a usar o Excel em nível avançado, ou uma ferramenta de inteligência artificial por conta própria, provavelmente está lidando com essas mesmas lacunas invisíveis de conhecimento. Sem tirar nem pôr. Como então a fase de análise descobre o que essas pessoas não sabem que não sabem? Se conectarmos isso ao quadro geral da metodologia, identificar essas lacunas invisíveis dita absolutamente tudo sobre a intervenção educacional que virá a seguir. A análise criteriosa vai mapear a distância exata entre o que a pessoa consegue fazer hoje e o que a organização precisa que ela faça amanhã com excelência, escalabilidade e segurança. Entendi. Dá o tamanho do abismo que o curso precisa cobrir. Isso mesmo. Esse diagnóstico do nível atual determina se o treinamento de Design Thinking deve ser de nível básico para iniciantes, se deve ser avançado ou se é apenas uma pílula de atualização rápida. E o texto traz um ponto que me surpreendeu. Incrivelmente, a análise pode revelar que essas pessoas sequer precisam de um treinamento tradicional em sala de aula, não é? Sim. E os designers instrucionais precisam estar abertos a essa conclusão. Mas como assim? Em que cenário maluco uma análise que foi contratada para criar um curso chega à conclusão final de que o curso não deve existir? Acontece bastante. Pense em um cenário onde a equipe já é altamente capacitada e as barreiras para o sucesso deles não são falta de conhecimento técnico. É falta do quê, então? Falta de troca de informações, falta de processos claros. Nesses casos, a intervenção correta não é um curso expositivo longo. A intervenção é a criação de uma comunidade de prática. Ah, fóruns de discussão internos. Exato. Fóruns, programas de mentoria, coaching entre pares. Obrigar profissionais avançados a sentarem em uma sala para ouvir um instrutor falar sobre o conceito básico de Design Thinking é a receita certa e garantida para o desengajamento. Eles vão ficar no celular a aula toda. Com certeza. A análise profunda na fase 1 evita esse desperdício colossal de tempo e recursos da empresa. Isso realmente mostra o valor de parar para pensar antes de agir. E, falando em parar para pensar, o material menciona algo que eles descrevem como a pergunta de ouro do design de sistemas instrucionais. Eu adorei isso. Essa pergunta é o coração de todo o processo de SD. A pergunta é a seguinte, abre aspas, como o aprendiz será diferente em termos de conhecimento, habilidades, capacidades e comportamentos após o treinamento? Fecha aspas. É uma pergunta poderosa. Muito, porque não se trata de perguntar o que o instrutor vai ensinar, ou quais tópicos estarão nos slides, mas quem a pessoa se tornará depois de passar por aquela experiência. Foca no resultado transformacional. Exato, mas quem tem a resposta certa e definitiva para isso na empresa? O segredo, segundo a fonte, está em não buscar uma única resposta isolada. O objetivo é construir um consenso. A orientação clara da metodologia é que essa pergunta de ouro deve ser feita uma rede diversificada de pessoas, nunca por uma pessoa só. Tipo, não dá para perguntar só para o aluno o que ele quer aprender. Não, de forma alguma. Deve-se perguntar aos alunos, naturalmente, para entender suas aspirações e as frustrações que eles têm no dia a dia com as ferramentas. Claro, eles são os usuários do curso. Mas é imperativo fazer essa mesma pergunta aos supervisores diretos deles e também aos stakeholders sêniores, que são os diretores que patrocinam os projetos e, no fim das contas, assinam os cheques. Obter essas múltiplas perspectivas é fundamental porque, na prática corporativa, as expectativas quase sempre estão completamente desalinhadas. Nossa, dá para imaginar o caos. É muito comum. O desenvolvedor cidadão pode responder essa pergunta dizendo: eu quero aprender a fazer telas mais bonitas e botões mais coloridos no meu aplicativo. Uma visão totalmente estética e tática. Enquanto isso, o diretor de operações vai responder a mesma pergunta dizendo: eu quero que, após esse treinamento de Design Thinking, os aplicativos criados por eles reduzam os erros de logística em 20% e cortem custos operacionais no trimestre. São mundos completamente diferentes. Exatamente, e é função primária do designer instrucional, durante essa fase de análise,
costurar essas expectativas divergentes, alinhar o desejo tático e diário do funcionário com a meta estratégica da diretoria é o que define os verdadeiros objetivos de aprendizagem do curso. Se não fizer isso, alguém sai frustrado. Inevitavelmente, se o curso entregar apenas as telas bonitas que o aluno queria, o diretor considerará o investimento em treinamento um fracasso total. E se o curso for só sobre planilhas áridas de corte de custos operacionais? O funcionário vai achar inútil para o dia a dia dele e não vai prestar atenção. E aqui entra um desafio enorme que a fonte tenta resolver. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa imersão de hoje. Como pegar toda essa complexidade, os desejos dos alunos, as exigências da diretoria, os conceitos abstratos de empatia e ideação do design thinking e transformar tudo isso em algo concreto que o aprendiz consiga visualizar e absorver rapidamente. É um belo de um quebra-cabeça. E o material fala sobre a criação de um modelo mental para resolver isso. Mas eu confesso que ler a frase esquematizar como habilidades e conhecimentos se unem soa um pouco acadêmico demais para o mundo corporativo acelerado. O que é esse modelo mental na vida real, longe da teoria? Excelente provocação. Para materializar isso, imagine uma folha de papel grande, ou melhor, um quadro branco digital com um fluxograma incrivelmente visual e intuitivo desenhado nele. Certo, um mapa. Um mapa visual. No centro desse mapa está o objetivo comportamental principal. Por exemplo, criar aplicativos que resolvem dores reais dos usuários. Conectados a esse centro como galhos de uma árvore, existem ramificações com caixas coloridas. E o que tem nessas caixas? Uma rota mostra as habilidades técnicas concretas. Por exemplo, uma caixa diz: se o aluno dominar a ferramenta X, conseguirá automatizar a etapa Y do processo de aprovação. Certo, causa e efeito técnico. Exato. Já outra rota, talvez de outra cor, mostra o comportamento esperado do design thinking. Uma caixa diria: se o aluno aplicar a técnica de entrevista com usuários reais antes de abrir a plataforma de low-code, ele evitará construir funcionalidades que ninguém vai usar. É literalmente um mapa do tesouro educacional. Mostra onde o aluno está hoje, qual caminho sinuoso ele deve percorrer durante o treinamento e quem ele será ao final dessa jornada. É a tangibilização daquela pergunta de ouro. Isso me lembra muito de quando tentamos montar aqueles móveis complexos que compramos na internet, sabe? Que vem com milhares de peças soltas. Nossa, um pesadelo. Sim. Se a gente tiver apenas um manual em texto corrido listando o nome dos parafusos e o tamanho das madeiras, a experiência de ansiedade e confusão pura. Ninguém lê aquilo. Mas se vier um desenho explodido, do móvel pronto na primeira página, mostrando visualmente onde cada pequena dobradiça se encaixa no todo, a ansiedade desaparece na hora. Nós vemos o sentido por trás de cada etapa da montagem. Essa analogia é absolutamente perfeita. No ambiente educacional de alto nível, essa ferramenta visual recebe o nome de sílabus visual, ou ementa visual. Ementa visual, achei genial. A fonte mostra que em cursos universitários modernos ou treinamentos corporativos mais extensos, os instrutores estão mudando a abordagem. Em vez de entregar no primeiro dia um documento em PDF de 30 páginas, detalhando regras chatas, bibliografia extensa e tópicos isolados. Aquele documento que vai direto para a lixeira do computador. Exato. Em vez disso, o instrutor entrega esse mapa visual de uma página só. A turma consegue ver, desde o minuto 1, como a teoria que parece super chata lá da semana 2 vai ser, na verdade, a peça fundamental para conseguir resolver o desafio prático e divertido da semana 8. Conecta os pontos antes mesmo de ensinar. O propósito de cada módulo do curso fica inegável e o engajamento dispara porque o aluno entende o próprio processo de transformação, ele vê valor naquilo. E ter esse mapa visualizado, esse modelo mental claro do que constitui o sucesso do treinamento, nos leva perfeitamente ao último grande pilar dessa nossa análise de hoje. A avaliação. Exato. E esse pilar combate frontalmente um dos maiores mitos da educação, tanto nas escolas quanto nas empresas. Qual mito? A ideia de que a avaliação é a linha de chegada. Essa mesma. O material bate muito, mas muito na tecla de que a avaliação precisa ser embutida no processo desde o primeiríssimo dia da fase de análise. A expressão original em inglês usada lá é bake in. Assar junto com a massa. Como preparar um bolo, né?
Não dá para assar a massa do bolo no forno e depois que ele estiver pronto tentar enfiar o açúcar ou o fermento dentro da massa dura. Impossível. Mas aí vem a dúvida prática. Como um designer instrucional avalia algo que ainda nem começou a ser construído? O curso nem existe ainda. Conteúdo, montar as aulas no PowerPoint, dar o curso e... E na última sexta-feira do mês, 5 minutos antes de todo mundo ir embora, distribuir uma prova de múltipla escolha. Exato. Ou pior, aquele formulário padrão perguntando se o café da sala estava quente e se o instrutor era simpático e sorridente. O famoso formulário de sorrisos. Isso. A proposta da nossa fonte aqui é o exato oposto. As métricas de sucesso financeiro e comportamental devem ser desenhadas no momento zero, na análise. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que se o nosso modelo mental, aquele mapa visual que acabamos de criar, descreve que a mudança de comportamento esperada é que o desenvolvedor cidadão passe a entrevistar usuários antes de sair programando, Certo. a nossa avaliação precisa medir se ele está, de fato, fazendo essas entrevistas no dia a dia do trabalho dele, semanas ou meses após o fim das aulas. E a gente tem que saber como vai medir isso antes de criar o slide sobre como fazer entrevistas. Faz todo sentido. Então não adianta nada a pessoa tirar nota 10 na prova teórica sexta-feira, se na segunda-feira de manhã ela voltar a construir aplicativos, tirando ideias da própria cabeça sem consultar usuário nenhum. Zero impacto real para o negócio. Mas como tangibilizar essa medição no longo prazo? O material cita umas metodologias com nomes bem pesados, como o modelo de Kirkpatrick e o ROI de Phillips. Eu confesso que isso soa bastante intimidador para um profissional de RH ou TI que só quer saber se o curso de Design Thinking funcionou. Pode soar intimidador de primeira, mas é extremamente lógico quando a gente desconstrói. O modelo de Kirkpatrick, por exemplo, não é um bicho de 7 cabeças de forma alguma. Ele é apenas uma escada com 4 degraus de profundidade avaliativa. 4 degraus. Quais são? O nível 1 avalia a reação. O aprendiz gostou do treinamento, achou o material relevante, é o tal formulário de satisfação e do café quente que a gente brincou. O básico do básico. Isso. O nível 2 avalia o aprendizado em si. Houve absorção do conhecimento transmitido? Essa é a prova teórica tradicional ou o teste prático no fim do dia. E o problema é que muitas empresas param exatamente aí no degrau 2, não é? A grande maioria, o que é um erro fatal. Porque aí entra o nível 3, que é onde a mágica acontece de verdade. Ele avalia o comportamento. A aplicação prática. Exatamente. A pessoa está aplicando de forma consistente o que aprendeu no ambiente de trabalho rotineiro dela. E por fim, o nível 4 avalia os resultados macro. Tipo, o ponteiro da empresa se moveu. Perfeito. Essa mudança de comportamento do nível 3 melhorou os indicadores do negócio. Houve redução de erros logísticos, aumento de produtividade no RH. Entendi perfeitamente. É uma escalada de valor. E onde entra o modelo de Phillips nessa história? Ele é um degrau a mais nessa escada. Precisamente. Jack Phillips foi lá e adicionou um 5º nível a essa estrutura do Kirkpatrick. E esse nível é focado puramente no retorno sobre o investimento, o famoso ROI. O dinheiro. O dinheiro. O nível 5 traduz aqueles resultados de negócio operacionais do nível 4 em valores financeiros concretos. Ele compara o lucro gerado ou economia gerada pelas melhorias com o custo total de produzir e aplicar o treinamento. Ah, então se o treinamento ensinou os desenvolvedores cidadãos a criar aplicativos com Design Thinking que, no fim das contas, economizam 100 horas de trabalho manual por mês no departamento. A pergunta do Phillips é: qual é o valor financeiro dessas 100 horas versus o que custou pagar o instrutor, comprar plataforma e tirar aquelas pessoas das suas mesas por 3 dias? Uau! É a prestação de contas definitiva. E a grande lição da fase de análise é que se precisa decidir qual desses 5 níveis se quer atingir antes de começar a desenhar o curso. Se o objetivo final lá na diretoria é comprovar o nível 5, o ROI financeiro, A equipe precisa coletar os dados de custo operacionais hoje, na fase de análise, para ter um termo de comparação no futuro. exato. Se não tiver a linha de base antes do curso, não tem como provar o retorno depois. Faz todo sentido.
Tentar calcular o retorno financeiro de um treinamento complexo no final do ano sem ter medido o cenário caótico e os custos antes do treinamento sequer começar é um exercício puramente de ficção. Ninguém vai acreditar nos números. É adivinhação. Bom, vamos recapitular a essência de tudo que mergulhamos aqui hoje para quem nos ouve. A mensagem central das nossas fontes não poderia ser mais nítida. Tentar construir um curso sem analisar estrategicamente as dores, as lacunas e o contexto de quem vai aprender é o equivalente corporativo a tentar construir uma casa começando por pintar o teto. Vai dar muito errado. Uma perda de tempo garantida. Vimos que estruturas consagradas como o modelo ADIE, que guiam essa criação, não precisam ser blocos de concreto inamovíveis. Quando aplicamos ciclos ágeis de prototipagem ou adotamos o modelo SAM com testes rápidos, o design instrucional ganha um fôlego e um dinamismo incríveis. E é crucial lembrar a importância de dissecar o perfil de quem está do outro lado da tela, né? Sim, o desenvolvedor cidadão. Compreender as armadilhas de conhecimento invisíveis daquele profissional que aprende ferramentas complexas sozinho é o que permite projetar um treinamento que realmente eleve o nível técnico e comportamental dele. Focando em empatia e solução de problemas através do design thinking, em vez de apenas ensinar onde clicar na tela. E tem também a estratégia de mapear a jornada de aprendizado visualmente, por meio daquele elemento visual prático que discutimos. Isso elimina a ansiedade e acelera muito o engajamento. E claro, para amarrar tudo isso de forma sólida, temos a disciplina inegociável de conceber a avaliação, seja focando em mudança de comportamento com a escada de Kirkpatrick ou em impacto puramente financeiro com Phillips como alicerce absoluto do projeto e não como um pensamento tardio feito na pressa. Olhando por esse prisma analítico, planejar a educação corporativa deixa de ser uma tarefa meramente burocrática de marcar caixinhas no RH e passa a ser uma ferramenta estratégica de altíssimo nível para a empresa toda. E pensando bem, os princípios fundamentais dessa fase de análise ultrapassam com facilidade os muros da criação de cursos formais, não é? Sem dúvida alguma. A aplicação prática desse rigor analítico atinge diversas esferas do nosso dia a dia profissional. Olha só, se há necessidade de liderar uma equipe multidisciplinar e elevar a barra de qualidade dos projetos entregues, os princípios que vimos hoje são exatamente os mesmos. Investigar as lacunas primeiro. Sim. Se o desafio é planejar uma reestruturação pesada de processos, onde novos comportamentos e ferramentas precisam ser adotados por dezenas de pessoas simultaneamente. Entender o estado atual, mapear as lacunas de conhecimento e visualizar o comportamento desejado de forma colaborativa é essencial para o sucesso. Até mesmo na organização de projetos pessoais, de estudos contínuos de quem nos acompanha hoje. Usar a lógica da análise antes de comprar aquele monte de cursos online economiza um tempo incalculável. Nossa, sim. Evita a profunda frustração de dedicar meses de energia a iniciativas que não geram impacto real nenhum na carreira. É a tradução corporativa daquela velha máxima famosa. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, passaria 6 afiando o machado. O planejamento focado e a análise tornam a execução fluida e natural. E sabe, toda essa jornada rica que trilhamos hoje me faz pensar. Isso levanta uma questão importante que não está escrita diretamente nas fontes, mas que paira sobre tudo isso. Qual questão? O material que analisamos foca meticulosamente em usar a lente do design instrucional para analisar e entender o desenvolvedor cidadão. O objetivo de todo esse esforço é treiná-lo preenchendo suas lacunas teóricas e alinhando suas ferramentas de low-code aos grandes objetivos financeiros da empresa. Sim. Uma abordagem onde o conhecimento e a estratégia fluem de cima para baixo, da diretoria para o funcionário. Exato. Mas o que acontece quando o cenário inevitavelmente se inverter? Inverter em que sentido? O que acontece quando um verdadeiro exército de desenvolvedores, cidadãos, agora perfeitamente treinados, munidos de conhecimentos profundos e avançados de design thinking e fluentes em criar soluções tecnológicas de forma ágil? O que acontece quando eles começarem a usar essa mesma lente analítica e empática para observar a própria organização que os treinou? Nossa! Eles inevitavelmente começarão a enxergar as gigantescas ineficiências nos processos de gestão,
vão ver os gargalos nas hierarquias de aprovação e até mesmo nos métodos de treinamento engessados que a empresa utiliza. É verdade, eles vão aplicar o design thinking contra a burocracia. Eles vão mapear as dores diárias dos próprios colegas de trabalho com o rigor analítico que aprenderam na ementa visual. A reflexão profunda que fica para pensarmos é a seguinte: quem assumirá o papel de instrutor quando o aprendiz começar a redesenhar a própria sala de aula e questionar o modelo mental da autogestão? Uau! Que pensamento provocativo para fechar a nossa discussão de hoje. É a evolução natural das coisas. Afinal, quando se entrega um mapa detalhado e as ferramentas certas para mentes curiosas, elas dificilmente se limitam a apenas seguir o caminho traçado. Elas constroem novos caminhos. Elas acabam pavimentando estradas inteiramente novas e reconstruindo todo o sistema ao redor delas. E acho que é com essa reflexão poderosa que encerramos por aqui esse nosso mergulho detalhado nas fontes. Agradecemos imensamente a companhia de todos e todas que nos acompanham ao longo de mais essa jornada de desconstrução e aprendizado. Que o rigor na análise antes da ação e a curiosidade contínua continuem sendo a bússola para as grandes descobertas de vocês. Até a nossa próxima imersão.